mais um podcast, o Quinto Elemento. Hoje a gente está com uma pessoa... Sempre a gente traz pessoas especiais, mas hoje nosso programa vai ser muito especial. A gente vai falar sobre o autismo, né? E a gente está com o vereador Alan Miranda. Seja muito bem-vindo. Boa noite. E eu quero que você fale tudo para a gente ajudar o pessoal, né, que tem muitas dúvidas sobre o autismo. E nós estamos num mês que é mês azul. É o mês azul, né? que é o mês que se comemora, né? Conscientização do autismo. Conscientização. A gente está com a Michele. Boa noite, Boa Mi. noite, tudo bem? A Mi é uma mãe atípica, a Mi é uma das minhas elementas. Sim. E a gente vai falar com muita propriedade. Verdade, né? E a Carolzinha, nossa chefa, para estar comandando tudo aqui. Então, senta, segura aí, que vai ter muito assunto bacana. Muito mesmo. Muito. É um assunto maravilhoso. Maravilhoso. Vamos discutir sobre ele. Vamos falar sobre o Alan, ele se apresentar, né, Alan? Queria que você falasse, se apresentasse e falar um pouquinho do que você quiser. Tá, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Fui convidado aí por vocês através das redes sociais. Eu acho que vocês viram um pouco da nossa atuação aqui na cidade, não só na cidade, porque a nossa atuação vem chamado a atenção de várias outras cidades, e isso me deixa muito feliz, porque faz parte de uma missão, né? Eu estou no meu 3º mandato hoje como vereador aqui na cidade de Barueri, e o autismo ele surgiu como todos os pais atípicos, né, sabe do que eu vou falar, como uma bomba, né? A gente não espera, ninguém tem o desejo de ter eu quero ter um filho autista. Aham. É mentira, né? A gente sabe que é difícil, a gente não pode romantizar nunca o autismo, né, Michele? Você que é mãe atípica aí também. Então, ela veio de uma forma inesperada, gente. E olha que engraçado. Já estou no meu 3º mandato, e em 2019 eu fiz uma indicação para o Centro de Referência do Autismo. Eu conheci o autismo através de uma assessora minha, e ela começou a se queixar, olha, o tratamento não é adequado, as terapias têm que ser só em um espaço, como é difícil uma mãe fazer a fono em um bairro, fazer TO em outro bairro, fazer psicologia em outro bairro, fazer fisioterapia em outro bairro, como é difícil. Sim. Eu falei, poxa, mas por que não junta tudo e faz um centro de referência do autismo? Então nasceu a minha indicação em 2019, e olha só, meu filho não tinha nascido ainda. Olha que bacana, né? Fizemos essa indicação em 2019. Aí, meu filho nasceu, e como o autismo não tem cara, não é igual a síndrome de Down, que já tem as características, né, do síndrome de Down, ninguém nasce autista, né? Nasce um bebê e tal, e você vai vendo a linha né, de desenvolvimento infantil, não existe característica física no autismo. Sim. E você vai vendo, poxa, até 1 ano o que se espera de uma criança. Fomos passar do tempo. É que meu filho, que existem algumas coisas assim que a gente tem que pontuar aqui, Michele. O meu filho ele tá dentro do espectro do autista, mas ele é autismo regressivo. Ele estava numa linha de desenvolvimento considerada típica, depois parou, regrediu, tá? Aí tem que falar de neurologia, mas aí eu não vou falar de nada técnico, até porque eu não tenho propriedade para isso. Mas a gente acabou estudando, aí ele faz parte do autismo regressivo. Regressivo. Ele regrediu as habilidades dele. E aí começou a nossa luta, né? Aí que eu me coloquei? Eu me coloquei como um homem público e como pai. E eu me vi no direito, na obrigação de ajudar as pessoas que não tinham a mesma condição que a gente conseguiu, porque nós conseguimos um convênio e nós conseguimos uma liminar através do convênio, que é tudo muito caro, e a gente não sabia, era tudo desconhecido. Para mim, o TEA, quando o pessoal falava de TEA, para mim é chá em inglês. Então é muito complexo, um assunto muito difícil, e aí começou a nossa caminhada. Envolvi toda a minha assessoria. Hoje toda a minha assessoria conhece um pouco do autismo.
90% das pessoas que vão até meu gabinete são famílias atípicas, sim. que procuram seus direitos, que procuram um colo mesmo, um ombro amigo, um acolhimento. Né? E é isso que a gente tem feito. E aí, o que a gente fez? Fez do limão uma limonada, né? Sim. Então, ao invés de eu ficar lamentando pelo meu filho, não, a gente usou para ajudar tantas muita outras gente. famílias. Das cidades ao redor, Barueri é a única que tem um centro, centro de referência do autismo, né? Sim. E demorou a sair, tá? Porque a ideia foi de 2019 e foi implementado em 2024. Ano passado. O ano passado, em abril. Aham. Em maio. Então, demorou bastante. Era para ser uma das primeiras do Brasil. Né? Mas hoje já existe, ainda tá. Como o autismo é muito complexo, né? O tratamento é muito complexo e ainda precisa melhorar, precisa aumentar a capacidade. Hoje atende mais ou menos 600 crianças, de 6 mil que aproximadamente a gente deve ter na cidade. Então, e a gente conversando um pouquinho sobre isso, a gente levantou que muitas famílias atípicas, elas vieram para Barueri, para morar em Barueri, exatamente porque tem o centro de referência do autismo aqui, né? Exatamente. A gente também identificou isso, principalmente nos bairros limítrofes. Parque Imperial, a gente atende muita gente do Parque Imperial, que faz divisa aqui com Osasco. Parque Viana também, né? Sim. Parque dos Camargos, são extremidades. E eles buscam mesmo esse apoio, porque, na verdade, o Brasil está carente do tratamento. Sim. E Barueri começou a engatinhar. E é muita coisa, né, para se fazer ainda, né? Muito. A Mi, fala um pouquinho, Mi. Depois eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Tá. Quando eu descobri que a minha filha ela tinha um déficit de desenvolvimento, foi na fase da maternal, quando as tias vieram falar que ela era diferente. Mas eu não aceitei, eu achava que era manha, que era normal. Mas aí veio a fase do pré, e aí no pré ficou insuportável. Aí não teve jeito. Que é tudo muito lúdico, né? Na maternal tudo muito lúdico, no pré tudo muito lúdico, e aí as pessoas esperam o desenvolvimento. Cada um tem seu tempo, é coisa do vovô e da vovó, que a gente não pode mais... Eu passei por muita negligência nas escolas. Barueri tem escolas boas, mas não foi acolhedora. Não tive apoio. Mas entrando nisso que você está falando, não cortando-me, já que você vai falar sobre isso, quais são os sinais que os pais devem observar? A criança, ela tem muitas crises de choro, sem motivo. Ela chora, ela se angustia do nada, porque ela não sabe ali expressar o que ela sente. Né? As crianças na escola, elas falam muito da inclusão, mas isso na prática não existe dentro das escolas. As próprias crianças que percebem ali que ela não consegue socializar, interagir, já coloca ela de canto. Ela não tem espaço para brincar, ela não tem espaço para mostrar aquilo que ela está sentindo. Um professor, você imagina, com uma sala de 40 alunos, ele vai conseguir ver o autista diferente, que ele precisa de uma atenção diferente? Não vai. Então, eu vi isso que minha filha passou, e é muito doloroso pro pai e a mãe, porque você tem que deixar seu filho na escola. Qual lugar você vai deixar ele? E hoje, a realidade das famílias não tem condição de pagar uma escola particular, né? Você precisa da rede pública. E Barueri, sendo bom, é muito bom sim para as crianças que não têm o TEA. Mas as crianças que têm o TEA, ela não tá aprendendo, ela não tá evoluindo. Ela tá ali... passando de ano todo ano, uma dificuldade aqui, outra ali, mas é normal, daqui a pouco ela vai resolver, vai superar. Pior que não supera, gente. Porque quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil fica dela pegar aquela parte perdida ali que ela não aprendeu. Porque ela não teve a terapia, ela não teve o tratamento da fono, né? Da psicologia, da pedagogia, ela não teve. E aí fala assim, vai crescendo, vai melhorando. Não, vai piorando. Né? Aí eu percebi isso na minha filha. Não tem esse acompanhamento desde o início. Não tem desde o início. E aí o que aconteceu? Eu tive que me esforçar e pagar escola particular para minha filha.
junto com a terapia que eu só tenho acesso através do convênio, que eu tenho um convênio bom. Mas é muito triste porque você vê que precisa nas escolas ter esse olhar que, assim, são coisas simples, você pelo menos ter ali uma equipe dentro da Secretaria de Educação que conscientize os profissionais de que essa criança, ela não vai ter o mesmo rendimento que as outras. Ela não mas vai. isso é um pouquinho de falta de preparo e é muito novo. É muito Sim. novo, entre aspas, né? Assim, não é que é novo, mas não é comum. Minha filha entrou em depressão, isso, né? por exemplo. Eu tive, assim, uma coisa triste comigo, que foi ela com 10 anos de idade, minha filha com depressão. Ela não queria ir para a escola, porque as crianças começam a rir. As crianças, além de ignorar aquela criança autista, eles começam a fazer o bullying. Então, ela pegou trauma, ela não queria mais ir para a escola. E aí, eu vi minha filha num quadro depressivo, onde ela não comia, ela já não estava muito, né, a questão da seletividade alimentar, já baixo peso. E aí, eu levei no neuropediatra, ele falou assim, Michele, vamos entrar com canabidiol para essa depressão dela. Já fiz várias pesquisas, outros países usam, e vamos colocar, porque ela precisa reagir. Ela não estava reagindo, ela se isolou. Além de ela já não gostar de barulho, porque aquilo dá dor de cabeça, ela não gosta. E o desprezo ali do convívio social, porque a criança ela vai se sentindo cada vez mais longe, né, das outras Excluída, crianças, né? excluída. Então ela falava, mãe, eu não quero ir para a escola. E aí eu comecei o tratamento e melhorou muito. E melhorou ainda mais agora na escola particular, junto com as terapias. Ela tá tirando notas boas, ela tá conseguindo se relacionar. Ainda aparece algumas coisas, mas ela tá tirando mais de letra, sabe? Ela não tá sendo mas tão impactada. isso não é uma realidade para todo mundo, né? Não. Então, é por isso que é muito importante as leis que o Alan implementou, né? E tem muitas coisas para implementar, porque você vive na pele isso, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente precisa... Nossa, tem muita caminhada ainda, né? Olha, você falou sobre que é novo, é tudo novo. Na verdade, o que eu costumo falar nas palestras que a gente faz, que antigamente o autismo ele cabia debaixo de um guarda-chuva. Hoje ele cabe debaixo de um guarda-sol. Então, antes existia só os autistas, os autistas, que a gente fala né, nível 3 de suporte. Sim. Né? Que é o clássico, o autismo o autista clássico, que tem estereotipia, que é o visível, que a gente conseguia identificar logo numa primeira consulta, o médico já olhava e tal. E aí, com o critério do diagnóstico da DSM-5, que colocou o autismo numa amplitude maior, os critérios, aumentou os critérios. Hoje, nós temos o autista com nível 3 de suporte, 2 de suporte e 1 de suporte. Esse 1 de suporte é o que mais sofre bullying, porque, como eu disse, as características... Elas são as mesmas. Tem um que chama... o é o Asperger também, ou não? O Asperger é outro. Porque assim... Caiu essa não se essa fala nomenclatura mais. Caiu agora. É nível de suporte 1, suporte 2 e suporte 3. O Asperger, o antigo Asperger, ele era o 1. Que é o que fala mais que é o difícil de identificar. É o funcional, que fala que é o autismo funcional. Então, hoje, as políticas públicas, ainda elas são pequenas, porque veio num boom, assim, ó. O critério de diagnóstico, e aí hoje a tecnologia, a informação despertou nos pais, falou, poxa, por que meu filho é dessa forma e o filho do vizinho é de outra forma? Então, o que está acontecendo? Então, os pais estão buscando informações, né? E isso é bacana, mas o poder público ainda não está tem o aparato, preparado, né? Mas hoje, Ala, qual é o suporte que a família ela tem? Onde que ela deve buscar ajuda? Hoje, o autismo, hoje, para você identificar um autista, assim, de primeiro, é o déficit na comunicação. Eu estava comentando com vocês. Você vê a linha de desenvolvimento infantil, o que uma criança... se espera de uma criança com 5 meses, com 1 ano, Se essa linha não tiver de acordo, você já tem que verificar o que está acontecendo. Tá? Então, o atraso de fala é uma das características. Alan, só atraso de fala? Não. Se vier só o atraso de fala e tiver
uma interação social bacana, se não tiver movimento repetitivo, se não tiver interesse restrito, você pode não descartar o autismo, mas você tem que fazer uma outra investigação. Então, por isso que é complexo você conseguir um laudo, sabe? Porque tem que ter um estudo, tem que ter uma avaliação da escola, uma avaliação dos psicólogos, né? Neuropsicólogos. Tem né? que ter uma avaliação para você fechar um diagnóstico seria um neuro ou um psiquiatra que fecha o diagnóstico. É uma equipe multidisciplinar, exatamente. onde a gente tem um neuropediatra junto com o neuropsicólogo, junto com o pedagogo, junto com a fonoaudiologia, junto com a terapia ocupacional, ou seja, mais de 6 profissionais ali que vai avaliar essa criança em conjunto e chegar no diagnóstico. Complexo. Bem complexo. Gente. Eu quero falar um pouquinho, eu sou terapeuta integrativa, né? Então, assim, como a gente estava falando antes, né? Eu sou ozonioterapeuta e a gente sabe que hoje, por que está crescendo tanto o autismo, né? Antigamente não era tão, né? Tinha sim, claro, Mas bastante, mas não era visível. tanta gente como está sendo agora. Muito da nossa alimentação, né? Uma alimentação muito de ultraprocessados, que a gente sempre fala sim. aqui de enlatados, ultraprocessados. Então, a gente já está com o corpo muito mais inflamado, né? Então, isso também melhora bastante na desinflamação quando a gente trabalha a parte da alimentação e da ozonioterapia, que é uma terapia muito interessante, muita gente não conhece, para o autismo, a ozonioterapia. Mas ela faz a superoxigenação cerebral e isso contribui bastante para a melhora da desinflamação. E a parte da alimentação para a melhora do intestino, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. E o autista ele tem uma seletividade alimentar, Sim. né? Que você, para introduzir, você passa no nutricionista, tudo, ele vai ali trabalhando os alimentos que ele vai ter mais facilidade para engolir, o gosto, assim, eles são bem complexos, não é tudo que eles comem. Isso. Eles não conseguem comer. E aí precisa complementar tudo isso com a parte da suplementação. E isso vai regredindo bastante, sabia? Muitos sintomas. Muito. Você tem uma melhora bem significativa, Sim, minha filha, né? ela sentia muito sono. Quando eu fui ver, ela tinha baixa de ferro. Não gosta de comer carne, não come carne. Outra coisa, ela tinha muito déficit de memória, né? Então, a B12 também estava bem baixa. Eu acho que tudo que tiver evidência científica é válido. Exatamente. Hoje, o que a DSM preconiza são as terapias, né? De forma precoce, né? Terapia precoce. Quanto mais cedo você trabalhar o cérebro de uma criança, o desenvolvimento dele tende a melhorar. Sim. E essas terapias, né, integrativas, elas têm que estar dentro de Mas tudo isso tem base científica, uma base né? científica. Mas Se tudo tiver tem dados, base Sim, científica, olha, com quanto certeza. melhorou, quanto... Sim, legal, tudo, ok. mas Agora, tudo se isso não é base tiver, científica. porque tem muitas... A ozonoterapia nós já tivemos contato, é bem bacana, né? Essa parte eu não entendo tecnicamente, vocês que são top nisso aí, Sim. mas muita gente fala muito bem, e eu acredito que se tiver uma base científica, que assim, os dados, no Brasil, tem que ser aplicado. O ozônio está engatinhando, né? Ozonioterapia está engatinhando no Brasil. Mas nos países mais desenvolvidos, ele já tem no sistema público de saúde, já é aplicado em muitas terapias, porque é comprovado cientificamente. Sim, Tudo tem base científica, principalmente a suplementação. A suplementação, ela é fundamental para tudo. Mas a gente é comprovado cientificamente que falta de B12, D3 no organismo, ferro, tudo isso ele
ele Afeta. afeta como se tivesse alguma doença, e não é falta, né? Então, assim, a microbiota intestinal é fundamental para vários diagnósticos, né? Então, assim, você precisa trabalhar a microbiota intestinal para você ter um resultado bom numa disfunção, qualquer tipo de disfunção. E é comprovado que existe, sim, a inflamação maior cerebral e intestinal. É muito É. interessante. Então, muito é bacana. muito interessante. Uma coisa ligada à outra. É que hoje, olha como a gente tem que desmistificar alguns preconceitos que existem Sim. Sim. nas terapias integrativas, o canabidiol, buscando as bases científicas. Porque hoje o tratamento do autismo no Brasil ele virou um comércio, e um comércio muito lucrativo. Muito lucrativo. Hoje, tem mais, eu até brinco, hoje tem mais clínicas do que igrejas. Tem muitas clínicas hoje que abriram assim, para tratar o autismo. Por quê? Porque é muito lucrativo. O tratamento hoje do autismo, eu vou falar para vocês hoje que um convênio, ele paga para uma clínica um tratamento completo, 60 mil por mês. Nossa. Por mês, tá? Isso é assim, mais ou menos ainda. Convênio Não é tão médico. completo, Caramba. Então, hoje virou um comércio. Hoje escritórios de advocacias especializados, os pais procuram, entram com uma ação contra o convênio, e as clínicas vão faturando. E aí, hoje, o que acontece com isso? Muitas pessoas despreparadas, porque não existem tantos terapeutas no mercado de trabalho, porque o autismo veio de uma vez, então não deu tempo para preparar. Uhum. Hoje tá faltando TO. Hoje, se caiu um currículo Verdade. de TO aqui na rua, aqui, ó, no outro dia tá Não empregado tem, em qualquer clínica. Uhum. E é muito bem remunerado, tá? Fono também, Sim. especializados em autismo. Então, hoje, todo mundo se deu o direito de falar de autismo. Uhum. Isso é muito perigoso, Muito. porque também tem as pessoas boas, Oportunismo, né? tem oportunismo. as terapias integrativas sérias, Uhum. tem as pessoas ruins, tem as terapias convencionais que não funcionam, Uhum. né? E tem as terapias integrativas, algumas terapias integrativas também que não funcionam. Uhum. né? Mas é assim, Então é muito, quando a gente, é muito complexo. é bem complexo, mas e quando a perigoso. quando a gente Se fala mexe com o sobre cérebro, né, de uma criança aí, não Com tem o retorno. pai e a mãe, Então, né? Não tem retorno. quando a gente fala sobre a terapia integrativa, ela vem para somar. Não é que você Isso. vai deixar a Exatamente. convencional. Ela é Não, complementar. Exatamente. ela vem para somar. Você não Ela pode abandonar vai, não, a de jeito convencional. Não, é nenhum. Você complementar. pode Não, não. abandonar a convencional como Porque as qualquer duas têm que andar coisa. juntas, As duas né? têm que andar juntas. Exatamente. Né? Porque Complemento, assim, você falou tudo. complemento. é Você falou tudo. complementar. Mas hoje, Ela vai ajudar, né? hoje tem a tese de que a pessoa tem que largar tudo e ir Não, só pra não, de jeito nenhum. Não pode. Todos Ela os vai- nossos podcasts não. a gente fala muito A sobre gente, a Não. saúde a gente integrativa. fala Ela muito tem que sobre a andar saúde convencional. integrativa igual. É. Eu trabalho nessa área já faz 16 anos, né, que eu tenho clínica. Então, eu já peguei tudo que você possa imaginar de disfunção. A terapia integrativa, ela vem para somar com as outras. Sim. Eu tenho muitos pacientes que são CA, né? CA, pessoas Câncer. com câncer. Pós-Covid, em tratamento, muito. Qualquer tipo de disfunção. Então, assim, uma pessoa com CA, como é que você vai falar para ela, não faz químio, não toma isso? Não tem não. como. Faz também Então, a assim, ozonoterapia. exatamente. Aí a pessoa chega, ai, mas eu não quero, você tem uma lista de remédio. Ai, mas eu queria. Não, Não, você não não pode. pode tirar. Não. Vai melhorar, porque aí quando começar a dar resultado, o seu médico vai ver com exames, vai falar, olha, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos melhorar isso, Sim. porque é o médico. complementar. Então, a Sensacional. terapia, ela vem para agregar, ela nunca vem para falar, não, para de fazer as convencionais, de jeito nenhum. Nunca. Né? Nunca, porque assim, quando a gente trabalha suplementação, é sempre para melhorar. Por quê? Você está tomando um monte de medicamento,
Não que a gente seja contra a medicação, não é isso, a gente não é contra a medicação, mas a gente precisa fazer um paralelo que a medicação, ela tem os efeitos colaterais muito complicados e a parte da suplementação na integrativa, a gente consegue amenizar esses sintomas, né, Mi? Sim, com certeza. Então, igual a ozonioterapia, ela faz a superoxigenação cerebral, ela ativa a microbiota intestinal, desinflamando, e tudo isso vai melhorando o seu organismo como um todo. Sim. Né? Então, os efeitos colaterais que você tem de alguma medicação, alguma que tem, né? Efeitos colaterais. E aí, como ela faz oxigenação cerebral, o que o autismo é mais? É o déficit de atenção, né? É a parte da cognição. E isso é fundamental. Então, ele oxigena melhor o cérebro. Se ele oxigena, ele traz mais neuroplasticidade. Exatamente. Que ajuda no desenvolvimento e na aprendizagem. Porque um cérebro mais ativo com a neuroplasticidade, ele retém mais informação. Né? Eu percebi isso na mudança de comportamento da minha filha. A cognição, ela é maior, né? Sim. Então... a gente jamais, né? Então, deixar uma muito coisa não claro, substitui outra, né? Elas se complementam. Exatamente, não é substituir, é complementar. Sim. E isso é uma coisa que é bom a gente falar, porque muita gente não sabe disso, né? Então, a gente tem algumas terapias que ela vai vir aí na parte da eliminação dos metais pesados, acelerar o metabolismo. Tudo é inflamação. E o que a gente faz? Desinflama, porque uma disfunção, ela é baseada em que a maioria? Corpo inflamado. Se você tem um corpo desinflamado, alcalinizado, sem metais pesados, você tem o quê? Saúde. Muito bom. Né? Então... o que é interessante também a gente falar sobre esse tema? As leis. O que as mães atípicas, os pais têm direito? Né? Legal. Na escola, no trabalho. Tá, hoje são diversas leis. Hoje o direito do autista hoje ele é regido pela lei 12764 de 2012, que chama Lei Berenice Piana. Ela é uma mãe atípica que tem um filho, né, com autismo, e naquela época a luta era maior ainda. Então, o que ela fez? Ela colocou o autista, enquadrou ele como deficiente, porque antigamente o autismo não era reconhecido. Então, você não tinha o direito de um acompanhante terapêutico, você não tinha o direito de preferência, você não tinha direito do LOAS. Então, hoje o autista ele tem o direito do BPC LOAS, tá? Claro que dependendo de algumas características, né? Em relação à família, desconto no IPVA, passagem aérea, fila preferencial, passagem de ônibus gratuito. Então, assim, tem vários direitos. Direito a um professor de inclusão, direito a um PEI. O que é o PEI? Plano de ensino individualizado. Porque o autista, ele aprende. Só que ele aprende de uma outra forma. Sim. E aí, essa outra forma, quem tem que fazer? Quem tem que individualizar? O professor. Tá? Isso está na lei. Todo autista tem... Você tem que chegar na escola onde seu filho estuda e falar assim, olha, eu quero o PEI, plano de ensino individualizado do meu filho. Como é que ele vai... uma criança típica, ela chega de um ponto ao outro indo reto. Um autista, ele chega, mas às vezes ele tem que cortar um caminho. Como é que você corta esse caminho no plano individualizado de ensino, né? Então, eu quero ter acesso. Então, isso é lei. Agora, cumprir leis, difícil. Não cumpre por quê? Porque quem deveria saber, não sabe. Pasmem, médicos, professores, não conhecem. Psicólogos, às vezes. O psicólogo... e assim, é culpa deles? Não, porque ele fez a faculdade de psicologia, acabou. Fez lá um mês lá sobre o autismo e acabou, nunca mais viu o tema. E quem sabe muito são os pais atípicos, os pais. Tá, que vivenciam isso todos os dias.
eu leio e estudo o autismo todos os dias da minha vida, todos os dias. Por isso que é importante a conscientização, as Exatamente. palestras, né? Porque para Capacitação, a né? capacitação, exatamente. Do porteiro ao cargo mais Alto. da escola, entendeu? Exatamente. Então, e isso a gente não tem ainda, infelizmente. Infelizmente. Tá? Então, o que a gente, qual que é a nossa função como homem público? É fazer essa conscientização, mas também com ações. Não adianta só ficar colocando sim. camiseta azul, fazer um post lindo, maravilhoso no Instagram, e aí tem uma mãe que vai lá procurar você, e você não vai lá lutar pelo direito dela, não adianta nada. Então, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias. Eu recebo mãe que é negligenciada na rede pública, na escola, não tem terapia, na saúde, todos os dias. A minha assessoria está aqui, assistindo aqui, e eles acabaram virando É uma procura enorme, né? assessores atípicos também, eles sabem do que eu Sim. estou falando, é gigantesco. Muita E a gente. gente cria, porque a gente cria esperança. Você não né? consegue nem atender Não, a demanda, não consegue, né? não consegue. Não consegue. É muita. É muita gente. Não consegue. É difícil. É bem difícil, mas... É um trabalho ela- de formiguinha, né? E Mas é ela tomou gratificante, viu? É muito legal. Quando E a ela gente tomou consegue. bastante a proporção também depois que o Mion ele Sim. deu voz, né? sim. Então, É, assim, também. O Mion a foi- Lei Romeu, Sim. né? É, Então, assim, aí cresceu mais e aí as pessoas começaram a ter mais olhos para isso, mas antes não eram. a Lei Né? Romeu Exatamente. fala do CIPTEA, que é Uhum. aquela carteirinha do autismo. né? Aham. A carteirinha do autista. Sim. Então, assim, Aí eles todas as usam leis... aquele cordão. Colar de quebra-cabeça. o de quebra-cabeça e tem o de Isso. girassol também. O Girassol girassol é é deficiência. deficiências ocultas, Ah, tá. Deficiências ocultas. Deficiências Mas o ocultas. autismo Aham. é sempre o de quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Ah, O cordão de girassol, o autista usa também, porque o cordão de girassol, ele é para doenças e deficiências ocultas, Ocultas. que não É que que é não o é caso do perceptível. autista. Então, assim, Aham. o autista, ele é É o oculto. uma deficiência oculta, que não, Aham. Sim. não é uma síndrome de Down. Síndrome de Down, por exemplo, não faz sentido Sim. ele usar o cordão de Aham. girassol, por quê? Porque está na cara dele, que ele, no rosto Uhum. dele, na feição dele, que ele é o síndrome de Down. Sim. Então, o autista pode usar também o cordão de girassol, mas o cordão específico É o de quebra-cabeça. de quebra-cabeça, que é quebra-cabeça. universal, todos sabem. É, Esses dias nós sabia. eu fui no Eu não sabia. Eu num também parque não com meu sabia. filho, né? E aí ele usou o cordãozinho de girassol. Então, as pessoas já sabem que... O girassol não, do quebra-cabeça. Tá? E já sabem que ele é uma criança autista, então tem preferência nas filas. Entre tantas Agora, outras. me fala um pouquinho. Eu tenho um projeto que eu um dia quero implementar isso, fazer um centro voltado para os pais, cuidados para os pais, né? Sim. Porque o pai atípico de qualquer síndrome, né? Ele é muito... ele não tem suporte, Não, né? não tem. Ele não tem suporte emocional, ele não tem suporte, Acolhimento. não tem acolhimento, e isso é muito difícil. Você já tem uma demanda grande para cumprir com o seu filho, e além disso, você não tem, né? Tipo, não tem um tratamento terapia. psicológico para você, uma terapia, um cuidado, uma hora para cuidar do pai, porque o pai e a mãe, Precisam de eles cuidados, precisam de cuidados um olhar também. com Vocês, ele. como pais, o que vocês sugerem? Olha, eu tive que trabalhar a aceitação do quadro da minha filha, porque de primeiro momento eu não aceitava, não gostava nem que falasse que ela tinha qualquer comportamento diferente de outra criança, aquilo soava como um preconceito, um julgamento que eu não aceitava. Então eu tive que trabalhar, estudar autismo, tive que buscar informação para ressignificar a não aceitação, porque o primeiro momento foi de não aceitação. Depois que você trabalha a não aceitação, te faz muita falta a terapia com o psicólogo, para você compartilhar essa angústia. Você não tem com quem compartilhar. Porque quando você fala assim, meu filho é autista, as pessoas falam, mas o que é isso? Aí elas não fazem a menor ideia do que seja. Então, elas não é porque elas não querem, elas não sabem o que falar para você nesse momento.
como te Não dar tem um uma palavra de acolhimento. conforto. Porque elas nem sabem o que é o autismo, né? É difícil. E é difícil, porque você sofre aquilo sozinha. É uma trajetória muito solitária. Então, se você tivesse um local onde você fosse para procurar, que você soubesse que as pessoas ali entendem do que você está vivendo, do que você está passando, a jornada é mais leve, Mais né? leve, né, Mim? mais Isso leve. a gente chama de orientação parental. E por acaso você fez esse questionamento, e existe uma lei, tá? Que é da minha autoria, que já existe na cidade de Barueri, que aqui, ó, dispõe sobre instituir a semana de valorização dos pais e mães atípicos, né? Uhum. Então são palestras e que ensinam o manejo dos pais Sim. dentro de casa. Porque assim, uma hora o poder público ele vai soltar sua mão, não é para sempre, Uhum. né? O autismo, até que a medicina prove o contrário, o autismo é para sempre. Mas o poder público, uma hora ele vai soltar sua mão. E aí você tem que saber lidar com isso, né? Então, com a orientação parental, que a gente chama, né, nas terapias, vai te ensinar isso, como lidar, como é o manejo, como que você vai ensinar seu filho a apontar, a imitar, a verbalizar, né? Então, o pai e a mãe vai ser um eterno terapeuta do seu filho. Só que aí Não, vai mas, ser... mas quem aí precisa eu cuidar digo dele, que né? é o cuidado com os O pai, pais, o cuidar, entendeu? O suporte, o acolhimento. Cuidar de quem cuida. O cuidar de quem cuida, exatamente. Porque ele precisa isso. desse olhar, o cuidado com Porque ele. quando Gente. você fala da semana, a semana é para conscientizar. Mas tem um lugar que eu posso ir lá todo dia fazer uma terapia, toda semana. Eu posso Desabafar, conversar. eu posso cuidar do meu cabelo, fazer uma massagem. Isso. Os pais não têm isso. O Centro de Referência do Autismo, o projeto que a gente fez lá no início, quando nós começamos a idealizar, existe um espaço onde... Porque assim, você leva seu filho lá, a mãe ela vai ter que largar o emprego e vai ter que ir lá para o espaço, certo? Sim. Então tá ela lá. Deveria existir, tá? Infelizmente, a gente faz um projeto, mas a execução é diferente do que a gente imagina. Uhum. Um espaço lá com psicólogo, com manicure, para fazer o cabelo, para fazer, Uma tá? Para conversa. cuidar de quem cuida, É. né? Para conversar. Isso é a orientação, dar as orientações parentais lá para os pais e para as mães. Uhum. Essa é uma grande luta também, né? Porque como é que você vai cuidar se você não está sendo cuidado? E principalmente as mães, tá? Que são abandonadas, o percentual 80%, 80%. Olha que índice, 80% das mães cuidam sozinhas, que os pais vão embora. Meu Deus, né? 80%. 80%. E isso não é só do autismo, Não, isso é de tudo, deficiência. deficiência. Por isso que a gente tem esse projeto, Centro né, de terapia. que é um centro de terapia, de acolhimento Que legal. para cuidar de quem cuida. Que Sim. bacana, muito Isso bom. é muito O quanto é importante. O importante. Depois eu quanto te é apresentar. importante. Muito bom, eu quero conhecer, é muito legal. Porque a gente, como a gente trabalha com a parte emocional, Que com nome as legal, hein? terapias, Cuidar de quem cuida, hein? Pensa É, aqui, hein? Cuidar de quem Cuida. Ó, não tá patenteado não, viu? Não. Olha, Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem Esse é o cuida. propósito do Esse centro é de terapia. Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que não é fácil, principalmente Pra mãe solo, eu pra não tive mãe ajuda, solo, fui né? sozinha. E Então, dá uma tristeza muito grande, você tem que ser forte. É que eu estudo a parte de terapias e isso me ajudou muito, porque trabalhar autoconhecimento te dá muita força. uma válvula de escape pra você também, né? E aí, Só que quando tem você conhece- muitos pais que ele não tem essa força, Não. né? Então ele acaba desistindo de algumas coisas, ele acaba não conseguindo ajudar o seu filho porque ele não tem ajuda e ele não tem conhecimento, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ainda brigar muito para ter. Não Pra é que aconteça. fácil. Não é fácil, porque Não a é. gente não tem apoio do poder público, a maioria das vezes não tem. Você vai lá, faz de qualquer jeito, um centrinho ali, um negocinho de Só qualquer que- jeito, e não é assim. Lu, a Michelle falou uma coisa legal. A primeira coisa que quando você recebe um diagnóstico, não recebe um diagnóstico, você percebe alguma coisa, Uhum. vem a negativa. É. Isso. Tá?
Você nega, você finge que não é com você, finge que não é com o seu filho e tal, e aí você vai procrastinando, você vai atrapalhando o desenvolvimento, né? Porque a neuroplasticidade cerebral, ela fala, o cérebro, quando ele tá, é como se fosse uma argila. Se ele tá molezinho, você consegue mexer na argila. Quando ela endurece, acabou o jogo, entendeu? Então, quanto mais cedo, melhor. E isso vem como, sabe, é surreal. Você receber. Eu negava o tempo inteiro. A minha esposa é mais jovem do que eu. E ela foi tão madura nessa época, e eu negava, sabe? Tinha aquela cabeça quadrada mesmo. Não, imagina, que é isso, você tá... É porque a gente faz visita na casa das pessoas, vê muito autista, você fica colocando isso na cabeça, meu filho, não sei, sabe? Então, assim, é um boom de emoções que tem que ser tratado. Sim. E isso que você está querendo fazer, Lu, é sensacional. Isso vai ajudar muita gente. Eu quero muito conhecer e vai ser muito legal, viu? Parabéns. O nosso projeto está aí, né? Nós vamos marcar um dia. Deveria acontecer na rede pública, mas infelizmente... Então, só que a gente não tem esse apoio, né? Porque ideias a gente tem, a gente já vivencia, com certeza. A saúde integrativa, a saúde integrativa, ela é muito importante. Ainda, né? Tem que ser quando as pessoas entenderem que a saúde integrativa ela é um complemento da saúde convencional, aí ok. Tem que ser difundido isso, sabe? Exatamente. Não que você vai parar, igual a Lu falou, tem que andar junto. As pessoas têm preconceito, tem muito preconceito. A gente sempre fala, né? Quando a gente fala da saúde holística, né? Que as pessoas as pessoas confundem a saúde holística como algo místico, né? E não é holístico, é você olhar para a pessoa como um todo, é o olhar integral, né? E principalmente a parte mental, a parte cognitiva, a parte emocional. Se você não trabalhar o seu emocional, o resto também não vai ser fácil, né? Então, assim, tem muitas terapias que, principalmente para os pais, que a gente, né, nós duas somos facilitadora de barra de axis, e a Mia, ela também é hipnoterapeuta e analista comportamental. Então, a gente consegue fazer essa integração e falar para as pessoas o que realmente elas são e qual o caminho traçar, né? Então, a gente fala, né, que a gente poupa as pessoas de dar com a cara na porta, né? Sim. Porque a gente já tem o caminho pronto. Já tem o processo. Já tem o encurtamento. Então, é uma coisa que a gente quer difundir isso, porque, nossa, o mundo seria tão mais leve, tão mais simplificado com a saúde integrativa. E assim, ia poupar desafogar o sistema, os hospitais, os postos de saúde. A ansiedade tá aí, né, ansiedade, agora com essa lei, crise, a N1R1, que é a NR1, né? Que é a saúde mental das empresas como um todo, até do sistema público também, a gente precisa começar. Isso é uma coisa que a gente há anos fala e que agora as pessoas estão tomando consciência. Hoje você sai no trânsito, você tem que ficar quieto, porque senão você toma um tiro na cara. Sabe o problema? Porque as pessoas estão tudo louco, né? A concorrência, né? Concorrência com a indústria farmacêutica. Não, isso daí a concorrência com as terapias convencionais, como eu disse. Visão só lucros, né? Não vou falar a maioria, nada, não tem um número, mas tem muitos picaretas que estão falando que estão cuidando do cérebro do seu filho e não estão, e a responsabilidade tem que ser muito grande. Então, quando você fala dessa terapia integrativa, você está chamando a atenção dessa concorrência que é desleal. Sim, com certeza. É desleal. E a gente sabe que, poxa, tem que existir algo que acrescente, que melhore, que vem para somar mesmo. Mas será que essas terapias, será que eles vão aceitar de pronto? Não vão, porque eles não querem a cura, eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Aliás, cura não, desculpa, eles não querem a melhora, eles querem dinheiro.
Só que Pessoas quando a gente doentes dá mais trabalha, dinheiro, né? sim, Exatamente, só é muito que quando a difícil. gente vai para a parte do apoio público, porque a maioria, quem tem grana, ele vai pagar a terapia, ele vai pagar a clínica, ele vai pagar o hospital. E quem não tem, quem depende do sistema público para tudo isso? Ele não tem. Vai falar que tem a mesma terapia? Não tem. O pobre e o rico tem. Não é a mesma coisa. E eu acho que o olhar público, ele precisa ter essa humanização maior. Né? É humanização mesmo. Então a gente vai brigar muito para ter essa humanização. Lembrando que pais doentes vai deixar os filhos mais doentes, são os Exatamente. futuros adultos que vai tomar a frente, né? E como vai ser? Exatamente. A gente vai falar de acupuntura, vamos falar de ozonoterapia, coisas que deveriam estar Sim. disponíveis aí Mas para o poder tem algumas público. coisas que mas já não tem. estão, né? Em alta escala não, viu? Em É alta bem escala pequeno. não. É Isso pequeno. daí é pequeno. Então, Mas Sim. no privado já tem, a maioria já tem, não, né? privado, no sim. privado. Agora, Agora, no público não não tem. tem. Não tem. Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu perguntar aí, por quê? Concorrência, né? A concorrência, igual você falou, dá mais dinheiro você ficar doente do que você não... Pessoas doentes geram lucros para a indústria farmacêutica, né? Se a pessoa Só está com que uma é uma ansiedade, coisa toma que remédio. Não Então. é trabalhar o emocional. Ninguém fala para você, trabalha seu emocional, vamos ver o que está acontecendo internamente. Não, passa no psiquiatra e ele te dá uma Não. receita e está resolvido. É. Tudo assim. Exato. A gente precisa É muito entender, né? triste, né? No outro podcast que a gente falou sobre saúde integrativa, foi o que eu falei. Eu adquiri, né, uma ansiedade pós-Covid e eu sou total da saúde integrativa, mas mesmo assim, eu faço o quê? Eu vou ao médico, porque para mim ele é importante. Sim. Ter a saúde convencional junto com a integrativa. Às Porque é um complemento do que eu já faço complemento. com psicoterapia, com psiquiatra, então é um complemento. Sim. Os meus pacientes às vezes chegam, né? Eu tenho um aparelho que ele chama biorressonância quântica. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um aparelho que mede todos os seus órgãos através de frequência. Então, através da frequência, eu consigo identificar todas as suas disfunções: vitaminas, minerais, aminoácidos, inflamação, coluna, osso, tudo, nervo, tudo, né? Cérebro, tudo. E aí eu monto o cronograma do meu paciente e aí ele fala assim: ai, mas então eu vou começar o tratamento maravilhoso, não precisa. Não, precisa ir no médico sim. Ó, você vai em tal médico, faz os exames direitinho, porque é uma parceria. Ele leva o meu exame para o médico ver, entendeu? Então, assim, trabalhar em conjunto. É uma equipe, É uma né? Uma equipe, equipe, é a medicina é multidisciplinar, maravilhosa, né? né? Então, e é uma coisa que não tá aí para todo mundo. Você já fez Mas- bioimpedância? É biorressonância. Já, bioimpedância que a já. biorressonância ela é biorressonância parecida com a bioimpedância, bioimpedância. né? Ela É, coloca lê uma o seu- descarga, Exatamente. lê o é a seu mesma corpo inteiro, coisa. É. Isso. Só que a É bioimpedância, ela lê só Só líquido, visceral, massa, líquido e massa, gordura. músculo, Eu né? fui com a minha assessora eu até aqui, minha assessora, em uma empresa aqui de ozonoterapia, né? A Priscila, amiga nossa. E eu achei muito interessante, né? Ela explicou direitinho. É muito técnico também, gente. Sim. Por isso que eu não me atrevo a falar sobre, mas é interessante. É algo que não é invasivo, é algo que é alternativo rápido. também, Aham. complementar, aliás. complementar. É complementar, então isso que é bacana. Tá? O que Sim. não pode é trocar, a gente tem que repetir isso. Sim. De jeito Trocar nenhum, mas a gente não o coloca, que é né? convencional pelo que está Não. sendo Pela integrativa. É isso que as Não, pessoas nós temos que andar precisam. junto. Isso que as pessoas precisam entender. Que a gente anda junto, a gente é parceiro, né? Não Então a substitui. gente tem um monte de amigos médicos que mandam pra gente, a gente manda pra eles, Sim. né? Legal. Então, assim, precisa ter essa troca. E muitos médicos bons de verdade que estudam muito, vai para Sim. congresso fora do país, eles estão de mão dadas já com as terapias Infelizmente, integrativas. os Eles médicos que não aderem isso são são os médicos mais que não estudam. que não estudam, Que fez exato. faculdade e parou,
entendeu? Agora, os médicos que Estuda estudam, diferente. isso daí é inovação, É o futuro. É o futuro. É o futuro. A física futuro. quântica, né? Você é uma energia, você tem movimento, você precisa estar ativo com tudo no seu corpo. É. Né? Se alguma coisa para de funcionar, automaticamente as outras Eu vão sempre parar. falo que, Sim. assim, você conhece o Dr. Laí Ribeiro. Sim. Dr. Laí Ribeiro é nossa referência, né? Então, ele veio da indústria farmacêutica, né? Então, ele conhece a indústria farmacêutica. A E manipulação. a manipulação. E hoje ele é o defensor número 1 da ozonioterapia, da suplementação. Você consegue, é que a gente não pode falar cura, né? Então a gente não pode falar cura, mas a gente consegue Uma melhora. normalizar algumas coisas através da suplementação. Mas por que que não é difundido isso? Porque, como você falou, Concorrência é grande. são Concorrência. interesses, né? Infelizmente. É complicado. Vamos, já que falou em movimento, vamos falar no dia 26 de abril. Isso! Faz o Ah. convite Faz pro o pessoal convite de aí casa. pro pessoal. Dia 26 de abril. Então, 26 de abril é a nossa segunda caminhada azul, né? É uma lei que a gente instituiu aqui na cidade também. E é uma caminhada de conscientização mesmo, né? As pessoas vão todas vestidas de azul, com os seus filhos lá. É bem bacana, um espaço onde a gente se encontra, troca ideias, troca experiência, chora, sorri, né? Lá nós vamos com pais atípicos mesmo, é bem bacana, né? São muitas pessoas envolvidas, né? Sim. Por que são muitas pessoas envolvidas? Hoje, semana passada, saiu um dado estatístico aí do CDA, né, que é lá dos Estados Unidos, que um estudo realizado de prevalência do autismo são 31 para 1. Cada 31 pessoas que nascem, um é autista no mundo. É. Então, Caramba. olha só, se a gente transportar Muito. esses números para a cidade, esses números para o Brasil, é gigantesco. E a tendência, e assim, esse estudo, olha só que interessante, esse estudo, essa coleta de estudo, de informações, foi feita em 2023, então já está atrasado 2 anos. Uhum. Se a gente fizer uma coleta agora, Já em mudou 2025 já totalmente. mudou totalmente. É por isso que você vê autista em todos os lugares. Vai no parque, é autista. Vai no shopping, tem autista. Vai nas escolas, Sim. tem muito autistas. Então, Uhum. assim, aumentou demais. E as políticas públicas têm que andar na mesma velocidade do que o aumento dessas estatísticas, entendeu? E é isso que não acontece. As terapias integrativas têm que andar também na mesma velocidade. As pessoas têm que começar a conhecer, ver outra, acessar. Com outros olhos, né? exatamente, tem que olhar para outros lados, porque vai sufocar, não vai ter, não tem como tratamento dar para todo conta, mundo. né? Os pais têm que estar preparados. Então, a conscientização é muito importante. Então, dia 26, agora de abril, lá no Parque Municipal de Barueri, ao lado da casa da nossa amiga, a Michele. Vejo Estarei vocês lá, se vocês puderem, tá? Estarei lá. Uma camisa azul, a gente vai ter, nós ganhamos Azul. essa- Sim. A Mi vai nos representar. Que Sim. eu e a Ah, Carol, a tá. gente vai Certeza. estar Nós vamos estar trabalhando. A trabalhando. gente vai estar viajando a trabalho. Infelizmente, eu gostaria muito de ir, mas Muito. a Mi, ela vai mandar Estou lá. foto Isso. É. A partir Sim. das 8, 8? 9. das 9 às 12. 9 horas, por isso que meu ponto tá aqui, viu? É, e eu tô olhando aqui. Ó, Aí, às 9 horas, tá? Nós conseguimos aí patrocínio, e algumas pessoas, alguns empresários nos ajudaram com algumas camisas, aí por ordem de chegada vamos Aham. entregar as camisas lá no local, e vai ser uma festa maravilhosa para quase encerrar esse mês de abril, mas a gente tem que insistir, Lu, que essas ações, ela não pode ser só no mês de abril. Não. O mês de abril, ele fica... Todo mundo agora, né, igual eu falei, faz postagem bonitinha, lindo, maravilhoso. Sim. Depois do mês de E abril só amanhã ficam os pais esquece, atípicos, Das correndo atrás dificuldades. dos direitos, os pais atípicos chorando porque não tem terapia para o seu filho. Então, a gente essa tem que ser- caminhada seria legal se fosse uma vez ao mês, né? Então,
Seria, mas eu acho que não, as pessoas não conseguem, né? Aderir. Aderir. Isso Aderir, aí, sim. a aderência vai ficar pequena. Então, é uma vez no ano, Aham. né, existe, pelo menos na cidade de Barueri, a gente fez no mês de abril. Em outros lugares, em outras cidades, o pessoal faz em outras em datas, outras datas né? também, mas é que o mês de abril é o mês mundial da Sim. conscientização do autismo. Então, a gente acaba fazendo. Sim. Mas é bem legal. É porque eu estou É uma interessante que eu lei, falo, muito poderia e é ser obrigatório, todo mês, tá? né? e é Tudo que a Carol gosta, ela quer Só que seja lembrando- toda semana, todo mês. É, porque eu acho tão interessante. Só lembrando que essa caminhada também, diferente da do ano passado, ela vai ser feita em parceria com a SDPD, que é a Secretaria das Pessoas com Deficiência de Sim. Barueri. Então, a caminhada azul ela vai ser a caminhada do autismo, mas também de outras deficiências. Sim. Então, vai ter muita gente lá, a gente Sim. espera. É uma conscientização geral, né? É a luta de todos, de né? de todos, né? E é Sim. legal para todo mundo conhecer. Então, ó, dia 26 de abril, às 9 horas, no Parque Municipal de Barueri, a caminhada de conscientização do Isso, autismo, isso. né? Então, quem puder estar lá, me vai estar lá, Eu vou o tá lá. Alan, todo mundo. Vai ser Estejam incrível. Vai lá ser prestigiando, Vista Azul e vai lá caminhar um pouquinho. A mim que é vai bom pra saúde representar o também. quinto É. elemento, Sim. né? A gente queria muito ir, mas o trabalho... A gente tem agenda em Mongaguá, né, cara? E Gostei a muito gente tem desse a nome. Mi. Esse nome é fantástico, viu? O Quinto Elemento. É Elemento. lindo. É lindo, É né? bem legal, viu? O que é o Quinto O Elemento? Quinto aí? Elemento, ele é um instituto de transformação empresarial. Então, a Que gente legal. pega uma empresa que está com as vendas baixas ou não tem cronograma. Então, a gente faz toda a análise da empresa, desde o CEO, através da análise comportamental, analisa todos os Que legal. setores, A liderança. a liderança e todos os setores para a gente ver qual é a o plano de deficiência ação. e a gente monta um plano de ação, monta toda a parte estrutural da empresa para vender mais, para ter mais agilidade nos processos, a gente faz os processos da empresa. Então, a gente faz a empresa alavancar. Nós Uma cuidamos mentoria. dos 5 pilares. E a gente cuida dos Quais 5 cinco pilares. Não fala. A saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, a saúde familiar e a saúde financeira. Porque legal. sem os pilares bases que Se são... faltar um, né? que são, primeiro, espiritual, né? Então, assim, o Alan, quando chegou aqui, antes da gente iniciar o podcast, é que vocês não veem, né? Mas antes de iniciar o podcast, a gente ora, né? Para Deus tá em todas as coisas, para Ele e é por Ele, né? Então, a gente precisa ter uma base espiritual. Depois da base espiritual, a gente precisa ter uma base emocional. Para você estar bem com as pessoas e com tudo, você precisa de uma emoção alinhada. E depois da alinhada da emocional, você precisa ter um alinhamento físico. Qual empresário, qual pessoa que cresce e dá o seu melhor se ele tem uma dor física, se ele tem uma disfunção, se ele tem uma doença, se ele não dormiu, se ele não tá bem com ele mesmo, ele não vai dar isso para o funcionário nem para a empresa. Então, a gente faz esse alinhamento. Eu sou especialista em dores, né? Então, além dessa empresa, nós temos outras empresas, que a gente tem uma empresa de suplementação também. Então, a gente trabalha, inclusive em Mongaguá, a gente vai fazer a parte da suplementação. E aí a gente tem gente que vende nossos suplementos por aí afora. E aí, depois da física, a parte familiar. Porque você precisa estar bem com a sua família. Então, você estruturou esses 3, você já está alinhado com a sua família bem, né? E para tudo isso alinhado, consequentemente, o que vai melhorar? A sua parte financeira, Exato. né? É, Então, tem que ter. o quinto elemento é isso. E quem é o quinto elemento? Nós somos em 4 mulheres, né? O quinto elemento é sempre o nosso cliente. Que né? legal. O nosso Sim, cliente é o muito nosso legal. quinto elemento, porque Muito ele legal. vai fazer, ele vai ser o quinto elemento de transformação.
né? Então, Muito legal. a gente sempre vai deixar a nossa marca em todos os lugares que a gente Muito passa. bacana, muito legal. E além disso, a gente vai ter outras novidades que a gente Sim. vai vir aí muito forte na parte da saúde integrativa, que a gente tem vários projetos. Além da empresa, a gente tem alguns projetos que a gente vai trabalhar no sistema público. Então, a gente está aí entrando em contato já com as prefeituras, né? Apresentando os projetos. A gente tem muitos projetos bem Legal. bacanas, Muito mas bom. tudo voltado para a saúde integrativa. Muito legal. Parabéns. A saúde é tudo, né, gente? Saúde é Se tudo. você não Sem cuidar saúde, daqui, você não faz você nada. não faz nada, né? né? Sim. Então, a gente é baseado no bem-estar geral, para depois o financeiro Isso. ser melhor ainda. A gente tem que cuidar aqui, ó. Se não cuidar daqui, você não consegue fazer nada, né? Porque Né? tudo vem daqui. Exatamente. Né? Então, o papo está maravilhoso, mas chegamos ao final. Alan, deixa um recado, o que você gente. quiser Qual a falar, mensagem uma você deixa mensagem. dos pais? Gostei muito, obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, de entender um pouquinho mais sobre a terapia integrativa. Tem meu respeito, preciso conhecer mais. Sim. As pessoas têm que ter um olhar diferenciado. E enquanto a gente não tem essa terapia integrativa, hoje na rede pública, nós temos aí que ter acesso às terapias convencionais, né? Até as Sim. terapias convencionais está difícil, viu? Então, assim, eu espero que todos os pais tenham a oportunidade de verem seus filhos crescerem, tá? Desenvolver, né? De acordo com o tempo. Eu falo que, assim, hoje a nossa luta é gigantesca. Hoje, por exemplo, meu filho não fala ainda, ele tem 6 anos, ele não fala. E ele tem a terapia considerada adequada. Cada um tem o seu tempo, sim, tá, de desenvolvimento cerebral, sim, mas aí a gente tem que estar moldando o cérebro. Eu espero que todos tenham essa oportunidade. Todas as pessoas merecem esse respeito, esse carinho, esse amor do poder público, e o que eu puder fazer enquanto eu estiver vivo, não só pelo meu filho, mas pelas pessoas que não têm essa mesma oportunidade e condição. Então, contem com a minha luta, não apenas como um homem público da cidade, mas principalmente como um ser humano, como um pai atípico, que sente a dor, sente o amor, sente a alegria, a tristeza de todos, tá bom? Muito obrigado, fiquei muito feliz. Alan, deixa seu Instagram, por favor. Ah, tá. Meu Instagram é Alan Miranda com 2 L's, tá? Tá lá, Alan Miranda com 2 L's. Tá? Lá tem, Só ir lá que já tem encontra. todas as nossas leis, tem todas as nossas participações em palestras. E sabe o que tá legal, doutoras? Sair um pouco das barreiras, dos limites de Barueri. Isso, Então, estou muito sendo convidado, importante. sabe, por Muitas Santana do pessoas, Parnaíba, né? Itu. Eu vou participar em Itu, fazer uma palestra lá em Itu. Em Osasco, nós conseguimos um título lá, Guarulhos, sabe? Então, sair um pouco do... Que legal. E a minha maior dor é quando um paizinho, uma mãe pede para uma ajuda e eu não tenho braço para isso, sabe? É muito difícil. Então, a gente tem que ficar arrumando parcerias para a gente tentar ajudar essas pessoas que tanto precisam. Às vezes é um abraço, uma informação, uma porta. Qual porta que eu entro? Então é isso, gente. Obrigado. Estou muito feliz. Muito legal. Um prazer ter você Foi aqui um com a prazer gente. enorme. Prazer enorme. E assim, sempre que precisar, estamos aqui à disposição para ajudar nessa luta aí. Que isso daí é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Eu acho que a gente tem sempre que... a gente sempre fala da empatia, né? A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro
mesmo que você não tenha, não viva essa dor, mas você se colocar no lugar, Exato. né? E poder ajudar, porque isso é transformador na nossa vida e na vida do próximo, É né? amor, né? É Isso amor, Sim. exatamente. O amor, ele transcende barreiras, né? Então, tudo é por amor, né? A gente precisa fazer. Né? Precisamos E olhar, tudo que né? a gente faz é com muito amor. A gente fala, né? Que, claro, o dinheiro é consequência de tudo, mas o dinheiro, ela é consequência do nosso amor. Sempre, Isso né? Exatamente. Deixa seu recado, Mi. Eu fiz aqui uma mensagem baseada no que eu senti na minha trajetória como mãe de uma filha autista, que eu quero passar para os pais que estão nesse caminho ou de descoberta ou de desenvolvimento aí, de buscar ajuda ou tá sem apoio, é para todos, tá? Uhum. Baseado em mim, no meu caso. Para vocês, pais atípicos, saibam que mesmo nos dias mais difíceis, o amor de vocês é a maior ferramenta de transformações que existe. Não é fácil caminhar sem suporte, mas nunca subestime a força que nasce do amor incondicional de um pai e de uma mãe. Da intuição de um pai, do acolhimento de uma mãe, cada pequeno avanço do seu filho é uma conquista imensa. E cada gesto de carinho que você oferece é um tijolo na construção de um mundo mais compreensivo. Você não está sozinho, vocês não estão sozinhos. Mesmo quando parece, há uma rede invisível de corações Uhum. né? Exatamente. que vivem... Peraí, gente, me perdi um pouquinho aqui. Há uma rede de corações que vivem batalhas parecidas e de pessoas que acreditam em um futuro com mais inclusão, empatia e respeito. Somos nós. Continue com coragem, paciência e fé. O caminho pode ser desafiador, mas ele também é repleto de descobertas incríveis. Nossos filhos são muito incríveis. Habilidades assim que vocês vão se surpreender muito. De conexões profundas e de um amor que não conhece limites. Vocês são guerreiros silenciosos e o amor de vocês muda o mundo, um dia de cada vez. Isso aí. É Que isso lindo, aí. Mi. Fica aí, ó, a meu até esquece uma mensagem. Vai só dar Mi, o corte. Lindo, Mi. Realmente maravilhoso, é isso. isso. Então, assim, depois desse texto, eu não tenho mais nem palavras para falar, que eu estou Foi emocionada. impactante. Isso que é o viver, quem vive né? sabe, Quem vive né? sabe. Eu não tenho, mas eu sempre me coloco no lugar das pessoas, né? Então, é exatamente isso. Eu não consigo nem imaginar o quanto vocês vivem aí Um dia de cada vez. esses desafios, porque Eu não gosto é de fácil. A gente aprende a dar valor nas coisas simples. Exatamente. Então, quando eu chego em casa, o meu sonho é meu filho chegar e falar, papai, oi e tal. E aí tem muitos pais que têm isso, mas não dão importância. Não dá importância. Exatamente. Então a gente começa a dar valor nas coisas mais simples. Né? Então eu sou muito feliz pelo aprendizado que Deus me deu e esse aprendizado de eu conseguir transformar tantas e tantas vidas através do meu filho. Exatamente. Eu É falo isso assim. Ele teve um propósito na nossa vida, né? Pra gente cuidar dos outros, pra gente ajudar os outros, né? Não Aí foi as por pessoas falam acaso. assim, é só bandeira agora de campanha. Eu falei, não é bandeira, é missão. É missão. Exatamente. Exatamente. É missão. Então, Sim, assim, gente. quando a gente fala, né, de filhos, eu falo assim, a gratidão, a gente precisa ser grato por tudo, né? Principalmente pelos nossos filhos, né? Sim. Então, assim, eu tenho 2 filhos, graças a Deus, meus filhos são muito abençoados, né? Eu não tenho essa missão, né? De cuidar de crianças atípicas aí, mas a gente nunca pode reclamar, né? Quando às Sim. vezes a gente fala assim, você vê pais que têm filhos normais, né? Sem nenhuma condição, sem nenhuma disfunção, e fala coisas horríveis, e bate, e não tem aquele cuidado, né? Ou fala, puxa, hoje minha vida tá uma merda, hoje meu dia foi isso, foi aquilo. Gente, olha o que esses pais vivem todos os dias.
o que eles lutam todos os dias, as dificuldades, as barreiras, a invisibilidade, porque às vezes você se torna invisível para as pessoas, né? O preconceito, o bullying. Então, assim, se coloque no lugar deles, tenha mais empatia com todos os atípicos, né? Principalmente com os pais, porque as crianças, elas não têm não tem tanta essa consciência, mas o pai tem. Então, assim, desprezar, falar mal, Tem um olhar humanizado. ter um olhar humanizado, porque, gente, não deve ser nada fácil. Então, se você acha que você tem problema tendo filhos saudáveis, imagine esses pais que têm que estar ali todos os dias, 24 horas cuidando dos seus filhos, porque eles precisam ter esse suporte 24 horas. Sim. Né? A luta é grande, mas a honra é maior. Exatamente. Com certeza. Né? Isso mesmo. Então, obrigada. gente, gratidão, Obrigada, Alan. muito gente. obrigada. Obrigada, Muito grata. Alan. E conte com a gente no que você Muito obrigado a precisar. vocês. Vocês também, viu? Meninas, Obrigada. gente, Obrigada. Gratidão. Obrigado. Boa noite. Obrigada.